Então, ó, bom dia, turma. Falar com vocês aqui, dar continuidade à parte de proteínas, que foi assunto de aulas anteriores, tá? Falei para vocês as funções, né, das proteínas, funções enzimáticas, né, função de catalisador, que é aumentar, né, o estímulo. Falei para vocês das ações também que a proteína pode sofrer, né, que é o processo de desnaturação, que a proteína ela perde a sua propriedade inicial, principalmente quando há o aumento da temperatura. Foi a questão até que caiu, né? Da Mona Lisa lá, Mona Lisa, Mona Crespa, que quando ela faz chapinha, aquele aumento de calor desnatura as proteínas, fazendo com que ela perca as suas propriedades iniciais. E por falar em proteínas, o nosso sistema imunológico também, as nossas células de defesa, nós temos nosso leucócito, ele também são formados, né, na sua superfície lá, tem proteínas. E essas proteínas são importantíssimas para fazer o reconhecimento de antígenos. Antígenos são agentes infecciosos que causam doenças na gente. Tanto é, turminha, que se você, por exemplo, vê no noticiário aí, por exemplo, a nova variante, né, que aconteceu lá em Manaus, que chegou aqui em Macapá, eles verificaram qual era aquela proteína que causou essa mutação, né, que acabou sofrendo essa variante no COVID. Por exemplo, tem uma proteína lá chamada spike. Essa proteína, ela não é reconhecida pela proteína da nossa célula de defesa. Quando vai ter o encaixe das proteínas, lembra? As proteínas se encaixam para que haja o reconhecimento de cada um. Essa proteína spike lá do COVID, ela não é reconhecida. Ela entra na célula sem ser percebida, sem ser detectada. É a mesma coisa lá que acontece com o vírus do HIV. Tá? A célula não consegue identificar. Ela entra invisível, contamina e vai destruindo as nossas células de defesa, vai trazendo prejuízo para as nossas células, tá? Então, por exemplo, lá no COVID, tem essa proteína, que a proteína que está na nossa célula de defesa não reconhece, não consegue ligar para fazer a identificação, ok? Então, ó, nosso sistema imunológico, ele também tem proteínas, e as proteínas são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. E por falar em proteínas, a gente precisa fazer uma diferença entre vacina e soro, tá? Vocês estudaram isso lá no 8º ano, né? Faz um pouquinho de tempo. As vacinas, turma, ela tem diferença para o soro. Por quê? A vacina, ela contém aqui, ó, antígenos, tá? Ah, professor, eu não sei o que são antígenos. Antígenos são qualquer micro-organismo, organismo que trazem prejuízos para o nosso organismo. Já o soro contém o quê? Ó? Anticorpos. Essa é a diferença básica entre o soro e uma vacina. Vacina contém antígeno e o soro tem anticorpos. Assim, né? Não queria falar para vocês sobre isso, mas geralmente assim, rola, né? Fake news. Não tome vacina, porque a vacina, ela vão colocar o vírus dentro do seu corpo, vai fazer com que você acabe sendo infectado, né? Tem aquele movimento anti-vacina, né? Algumas pessoas que acabam não tomando as vacinas. Só que o que acontece, pessoal? Tem informação errada aí. Quando para se produzir vacina, você precisa colocar, ó, antígeno, que são agentes que causam doença. Vírus, bactérias, protozoários, né, entre outros micro-organismos. Então, quando há, por exemplo, a criação de uma vacina, você precisa, já vou deixar você falar, você precisa fazer a utilização desse antígeno. Por exemplo, vai criar um vírus lá da febre amarela, por exemplo. Quando se cria lá para fazer a vacina do vírus da febre amarela, o que que você faz? Você pega esse vírus causador da febre amarela, você atenua. O que é atenuar, né? O que é desativá-lo? Você tira aquelas proteínas, você tira aquela propriedade que vai ocasionar a infecção. Ou você coloca ele também morto, mas geralmente é utilizado ou de forma atenuada ou de forma desativada, né? Morta. Então, ou coloca o vírus vivo, só que sem as propriedades de causar a infecção, ou coloca ele morto. Por quê, turma? Porque na vacina tem o vírus, porque tem esse antígeno. É para fazer o seu corpo, ó, criar o quê? Memória. Anticorpos.
Isso, anticorpos para ele criar memória imunológica. Pensa assim, ó, você teve contato com um antígeno, você teve contato com um vírus. Quando você tem esse primeiro contato com o vírus, o seu sistema imunológico está assim, ó. Ele não sabe quem é, ele está de olhos vendados. Aí o seu corpo vai ser infectado, você fica doente e depois de algum tempo o seu organismo identifica e cria uma memória imunológica. Tanto é que quando ele cria essa memória imunológica, olha como acontece a resposta secundária aqui, ó. Olha a diferença da resposta secundária para a primária. Por que a secundária é mais rápida, mais eficaz? Porque o seu corpo já conhece aquele antígeno, já sabe quem é aquele agente patogênico. Por isso, quando você é contaminado a primeira vez, a infecção, a primeira resposta a ela é baixa, é lenta, porque o seu organismo não conhece. Já a resposta secundária, o seu organismo já conhece, já sabe quem é e vai, ó, na direção do alvo. É isso que faz. A principal função da vacina é criar uma memória imunológica, criar anticorpos e identificar quem é esse agente infeccioso. David, você tem uma pergunta? Deixa eu ver quem levantou a mão, que foi 2 alunos. David, pergunta aí. Foi David e Maria Estrela. Primeiro David, depois a Estrela. Pode perguntar. Eu tenho várias, na verdade. Sobre esse gráfico aí, tipo, a resposta primária e a resposta secundária. Ela é em função, tipo, de quando a pessoa pega determinada doença 2 vezes, ou quando ela pega uma vez, aí passa um período, aí aumenta só um pouquinho, depois abaixa e depois aumenta de novo. A tua primeira pergunta é a resposta. É quando você pega a primeira vez e depois você entra em contato de novo com a virose. Então, tipo, eu teria que pegar uma mesma doença 2 vezes. É. Aí, a primeira vez que você pegou, você vai ficar mal, você vai ficar doente, porque o seu corpo não sabe quem é. E a segunda é rápida. Às vezes o seu corpo nem sente. Às vezes a gente está aqui todo o tempo rodeado de micro-organismos, de vírus. Às vezes tem determinado vírus que infecta a gente, você nem percebe. Você pode dar um espirro, né? Ficar um pouquinho mal, mas às vezes você nem sente, o seu corpo já respondeu de forma rápida, porque ele já sabe quem é. Tá? É por isso que em 2000, eu não lembro se foi 2014 ou 2016, mas acho que foi em 2016 que teve surto de febre amarela no Rio de Janeiro, né? Teve as Olimpíadas. E muitas pessoas que fossem viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo, você vai sair daqui de Macapá e vai assistir as Olimpíadas no Rio, 2016. O que acontecia? Você tinha que ter tomado a vacina e esperado pelo menos 14 dias para poder você viajar. Então, você tinha que tomar uma vacina 15 dias antes de você viajar, que era para o seu corpo criar uma resposta imunológica. É igual aqui agora do Covid. Eu fui imunizado, eu tomei a primeira dose, eu posso sair por aí? Claro que não. O seu corpo aí, você precisa... São 2 doses para que a vacina sim faça o seu efeito, ok? Por isso que você tem que tomar 2 vezes. Eu tomei a primeira vez, eu já posso... Não, não pode. Você tem que... por exemplo, a pessoa que bebe, com bebida alcoólica, fuma, vai ter que parar durante esse intervalo de tempo entre a primeira dose e a segunda dose, ok? Mas é assim, David, tu Por que teve... precisa parar? Hã? Por que precisa parar de beber bebida alcoólica? Porque pode ter alguma alteração no seu organismo e fazer com que não haja efeito, entendeu? Geralmente pode alterar lá alguma... no teu sistema, vai alterar algo. Tio, mas por que na primeira dose da vacina ele ainda não cria anticorpos ainda? Tipo isso. É porque a segunda dose ela é um reforço, ok? É para ver mesmo se o vírus criou aquela resposta imunológica. Então, a segunda é uma confirmação. A segunda ela vai confirmar aquela dose que você tomou primeiro, para ver mesmo se Ou foi só 2, dos ou anticorpos. só mais. Para o Covid, por exemplo, a gente tem que tomar 2 doses ou mais? 2. Entendi. A minha segunda pergunta, professor, é por que não acontece isso em relação ao Covid? Tipo, a pessoa que pegou 2 vezes, por que ela não pega a primeira, ela fica um pouco enfraquecida, mas na segunda ela já fica, tipo, meio que imunizada? Depende da tua resposta imunológica, como o teu organismo vai se comportar em relação ao vírus, tá? O teu sistema imunológico ele pode acabar criando uma resposta imunitária ou não, tá? Vai depender de cada organismo. Por exemplo, cria anticorpo.
se eu tiver contato de novo com o vírus, eu posso acabar não me infectando. Agora, se eu tiver contato com a nova variante, como é uma mudança, eu posso ficar infectado. Então, a resposta imunológica também, ela varia de organismo para organismo, tá? Depende do teu hábito alimentar, depende de se tu pratica atividade física, entre outras coisas, tá? Então, varia da tua resposta imunológica, ok? Teu corpo pode acabar... Professor, Ó, por exemplo, dá um exemplo para também, você rapidinho aqui, ó. Já vou deixar eu falar. sim. A minha cunhada, ela faleceu de Covid. Ela pegou a primeira vez e não criou anticorpos. O organismo dela não criou. Ela tinha 44 anos. E ela contraiu Covid a segunda vez e a resposta foi muito mais agressiva do vírus. Muito mais. E fica, tá? Restício de vírus no organismo. Então, a resposta dela lá, da segunda vez, foi muito mais agressiva e ela acabou não falecendo. É igual assim, turma. Ah, professor, por que eu tenho alergia? Geralmente você não teve contato na sua infância, que é quando está lá, principalmente a produção e a criação, né, de memória imunológica contra determinados micro-organismos. Lembre, a vacina é para criar uma memória imunológica contra determinado antígeno. O seu corpo, normalmente, vai criar também memória imunológica quando você entra em contato, quando você pega uma infecção, quando você fica doente. É por isso que a criança tem que brincar mesmo, tem que se sujar, porque ela tem que ter contato. O que acontece na alergia? A alergia é assim, ó, você está no escuro. O seu organismo não sabe. Ele manda uma resposta aleatória. Quando o seu organismo já sabe aqui, ó, na segunda infecção, ele vai no alvo. Ele vai certeiro lá naquele alvo. Agora, quando você tem alergia, o que acontece? O seu organismo não sabe quem é. Ele manda uma resposta aleatória. E isso é muito perigoso quando isso acontece, porque você pode ter uma alergia básica, né? Só uma pequena irritação, ou você pode ter, igual um menino lá que morreu no Rio de Janeiro, que ele era alérgico a camarão e não sabia, comeu um camarão, morreu em questão de minutos, nem conseguiu sair da praia lá em Copacabana e veio a falecer, tá? Travou tudo, as vias respiratórias, e ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, né? Parou de respirar e depois o coração parou de bater. Então, isso acontece, tá? Quem era? Era a Joana? Pergunta, Estrela. Não, era eu que estava Eu falando. tava Ah, tá. antes. Pergunta. Desculpa. É que eu ia acabar esquecendo. É sobre o criar anticorpos. Eles injetam o vírus na gente pra gente criar anticorpos, só que numa carga não suficiente pra gente não morrer, mas suficiente pra gente criar anticorpos. Eles controlam a carga. Sim, a carga viral, e por isso que eu falei, é atenuado ou morto, porque ele retira a propriedade de causar infecção. O vírus vai estar lá, né? E as nossas células vão identificar, né? Faz um scanner, opa, identifiquei quem é ele. Só que aí, né, não vai uma carga para causar prejuízo para nós. Ah, professor, como é que ocorre a produção? Geralmente, sim, eles fazem esse teste em laboratório em ovo, tá? Lembra lá que ovo tem proteína, tá? Então, geralmente, eles fazem esse teste, nessa criação de proteínas, de vacina, né? O teste dos antígenos, tá? Dessa vacina em ovo. É por isso que quando você vai num postinho de saúde, pergunta se você é alérgico a ovo. Você já tomou uma vacina e alguém perguntou, você é alérgico a ovo? Não? Vocês não tomaram vacina? Vacina de quê? Já. Então, Algumas vacinas. geralmente pergunta. Tá, ó, e as vacinas são capazes de... Acho que sim, tio. Oi? Acho que sim. Já, né? Qual Ó, vacina? e as vacinas são capazes de imunizar pessoas contra a doença através da produção de células de memória. Então, a vacina, ela estimula a fazer o seu corpo a produzir anticorpos. Diferentemente do soro, ó. O soro, já são anticorpos pronto, ó, previamente imunizados. Então, o soro, o que acontece? O soro já tem anticorpos. O seu corpo não vai produzir. E o soro, ele é diferente. Ele é utilizado, tá? O soro, ele é utilizado em caso de emergência, né? Quando o seu corpo não consegue produzir a tempo anticorpos. Então, o soro já tem anticorpos pronto, tá? Que não foi produzido no seu organismo. É só você lembrar lá, por exemplo, já vou deixar, calma aí. É só você lembrar daquele estudante, né, de veterinária lá, que fazia tráfico, né, de animais, e ele foi picado pela uma naja.
Sendo que naja é um animal exótico, não é um animal endêmico, ele não é do Brasil, ele é um animal de outra região. E o que aconteceu? A sorte dele é que o Butantan tinha um soro. Era o único local no Brasil que tinha soro para uma naja. Ah, professor, mas por que só o Butantan? Porque, turma, é uma cobra que não tem aqui. É uma cobra de outro local, é uma cobra exótica, trouxeram ela para cá. Então, o Butantan, né, de forma preventiva, ele já tinha, né, soro para diversos tipos de animais peçonhentos, e a sorte dele que tinha para a naja. Tanto é que ele estava na UTI, estava quase falecendo, e conseguiram, né, levar de São Paulo para Brasília, né, o soro, e ele foi, né, imunizado. Ah, professor, mas vamos supor assim, se... Deixa que o David levantou a mão aqui e falar, o David foi para um terreno, lá para o Ariri, e o David foi picado por um escorpião, professor, por uma cobra. Aí o David foi lá e tomou um soro. O que acontece agora se depois de 3 meses, 5 meses, ele for picado de novo pela mesma cobra da mesma espécie que picou ele anteriormente? O que vai acontecer? Ele vai tomar o mesmo soro? Não. O que acontece? Ele toma um soro de lote diferente. Por quê? Se ele tomar o mesmo soro que tomou antes, o que aconteceu? Os seus anticorpos, suas células de defesa, criaram anticorpos, né, suas células de defesa, contra o anticorpos daquele soro. Então, você não toma do mesmo, porque vai fazer com que aquele soro não tenha efeito. Então, eu tomei o soro tipo 1. Vamos supor assim, tem o tipo 1, tipo 2, né? Diferentes, propriedades químicas diferentes. Eu tomei esse soro. 6 meses depois, eu venho a tomar o mesmo soro. O que vai acontecer? Não vai ser eficaz esse soro, tá? Porque o seu corpo vai criar anticorpos contra o anticorpo do soro. Porque, pense, é um anticorpos estranho, não é do nosso organismo. Então, nossos anticorpos vão identificar esses anticorpos que foram criados do outro organismo e criar memória imunológica contra ele. Aí toma em outro lote, tá? Isso acontece. Alguém queria perguntar quem era? Deixa eu ver aqui. Pergunta, David. Professor, tipo assim, o senhor fala, eles pegam os antígenos e colocam na vacina, só que, tipo assim, como é que eles pegam esses antígenos? É algum tipo de líquido? Em que forma fica o vírus que eles colocam na vacina? Teu áudio ficou meio baixo. Explica de novo. Eu só entendi como fica na vacina. Tipo assim, o senhor falou que... Professor? E tio? Não, Fala. pode perguntar. Pergunta, Carvalho. Primeiras mulheres. Ai, que isso? Ei, professor, falando nisso, como é que eles retiram os anticorpos prontos de alguém? Coletando amostra de sangue. Através de coleta. A gente tem que... Só que quando tu coleta o sangue, ó, ele tá aqui, ó. Ele tá dessa forma aqui. Aí você tem que levar ele para uma centrífuga. Essa centrífuga, qual é a função dele? Separar a parte líquida da parte sólida do sangue, tá? Aí, quando ele separa a parte sólida, quais são as partes sólidas? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Você quer pegar, ó, o que cria anticorpos. Quem é que cria anticorpos? Leucócitos. Então, você só pega e retira os leucócitos. Oi, Pedro, pergunta. E tio, tu sabe quantos tipos de soros existem? Porque, tipo assim... Milhares. Porque, tipo assim... Porque, tipo assim, se uma pessoa pegar tipo, um veneno de cobra mais de 10 vezes assim, vai existir um outro tipo de soro para ele? Os soros já são criados especificamente para aquele antígeno, para aquele veneno, tá? Não vai ser criado uma pessoa em si, tá? Vamos supor lá, eu tenho a aranha marrom, né? Que é uma das principais causadoras de veneno, né? De picadas aqui na nossa região do Brasil, tá? É a marrom. Vamos supor, tem a marrom, aí tem a viúva negra lá, são bastante venenosas, né? Aí você já cria especificamente para esses tipos de animais. E geralmente ele faz um soro universal, tá?
Eles estudam, eles veem quais é as proteínas e eles criam um soro universal, porque tu vai chegar lá e falou que foi picado por uma cobra. Aí tu não vai, tu vai criar lá um soro específico para animal X, entendeu? Eles tentam ver quais são as proteínas semelhantes e criar um universal, tá? É dessa forma que eles vão criando o soro, tá? De forma universal que sirva. É veneno para cobra? Vamos ver lá quais são as proteínas que tem esse veneno aqui. Vamos ver a semelhança. Um veneno que serve para uma picada da cobra A também serve para a picada da cobra B, da cobra C, entendeu? Então, eles pegam vários venenos, eles estudam as propriedades daquele veneno e eles vão ver a semelhança e, a partir desses venenos, eles criam o soro, ok? Claro, dependendo da cobra, se for uma cobra que causa muito prejuízo aqui na nossa região, algumas pessoas conseguem identificar. Aí eles já têm aquele veneno específico. Mas, geralmente, eles vão criar um veneno, um soro de forma universal, tá? Que sirva para combater a picada de mais de um tipo de animal. Fala, David. Ó, continuando, tá? Só para finalizar essa parte aqui, tipo de imunização. Eu tenho imunização ativa e eu tenho imunização passiva, tá? Então, ativa é uma resposta ao antígeno. Então, é quando você entra em contato e o seu corpo produz. Já uma passiva é quando você recebe, tá? Quando você vai receber os anticorpos, pronto. Exemplo de ativo, tá? Artificial, vacina. Por que artificial, professor? Porque não é o seu corpo que produz, tá? Você está recebendo, né, esses antígenos para estimular o seu corpo a produzir anticorpos contra esse antígeno, tá? Infecção é natural, é porque quando você entra em contato, né, com um micro-organismo lá, com esse antígeno, você está brincando na areia lá, aí você entra em contato. E já passiva é quando você recebe os anticorpos prontos. Lembra? Ativa, você tem contato com o antígeno. Já a passiva é quando você recebe, ó, anticorpo. Artificial, soro. E, turminha, o mais importante aqui é por isso que você mama. Todos nós mamamos quando era pequeno, né? Bebezinho lá, o leite materno. Ah, professor, é por isso que fala que a criança que não pega peito, ela acaba criando menos imunidade que a pessoa, que o menino que pegou peito. Porque naquele leite lá do NAN, Nestrogênio, não tem, tá, todas essas propriedades que tem o leite materno. Tá? É semelhante, mas não é. Tá? É parecido, mas não é 100%, tá? Que é o colostro, tá? Que é o leite materno. Então, imunidade ativa, você tem vacina e infecção, imunidade passiva quando você recebe soro e leite, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre vacinas e soro, tá? Quer perguntar, Carvalho? Oi, professor, eu quero. Uma vez o senhor tinha dito que, apesar, tipo, se uma mulher ela colocar uma criança para mamar nela, mesmo ela não sendo a mãe, ia começar a produzir leite. Mas é real mesmo? Tipo, Sim, acaba quanto tempo estimulando. demoraria para começar a produzir leite? Deveria, tipo, eu colocar uma criança todo dia para começar a produzir leite depois de, sei lá, de uma semana? Até menos. Tem casos de mulheres que, se você for pesquisar, já produz praticamente no mesmo dia ou no outro dia. Tem casos que é 2, 3 dias, 4, 5, depende. Mulher para mulher. Principalmente se a mulher tiver uma carga hormonal muito alta, aí ela já vai produzir logo em um dia, varia. Se você for pesquisar na internet, você vai ver casos surpreendentes do que começou a produzir um dia depois, uma semana, tá? Então há esse estímulo. Ok? Quem mais quer perguntar aqui? Fala, Maria Estrela. Não? Tá? Posso continuar aqui para falar sobre ácidos nucleicos, ok? Desculpa, Pode. eu 10 não minutos. entendi direito. Ela falou em relação à amamentação. É tipo, nunca amamentei. Eu posso estimular isso? Pode. Meu Deus. Não, pois é, tipo, sem ter feito nada, virgem e tal.
Pode acontecer e não pode. Vai variar, entendeu? Mas, tipo, Achei, isso ela não tiver Lembra lá que quando você estudou sobre o ciclo menstrual, lembra que você tem 2 hormônios lá, o FSH, né, que é o folículo estimulante, e o luteinizante, tá? Então, principalmente lá o folículo estimulante e o luteinizante, eles podem atuar, tá, no mecanismo lá da ocitocina, tá? Que faz com que haja também essa produção, ok? Então, pode fazer com que haja esse estímulo, tá? Acontece, ok? Pode acontecer. Por exemplo, lá, teve um caso uma vez de uma mulher em São Paulo que ela tinha problema no útero. Então, ela engravidou, ela queria engravidar, só que o que iria acontecer? Ela tem um aborto espontâneo. O útero dela não conseguiria segurar um bebezinho. O que ela fez? Ela queria engravidar e quem engravidou por ela foi a mãe. A mãe dela que ficou grávida por ela. Professor, mas ela teve relações com o pai? Não. A inseminação artificial foi feita em laboratório, pegaram o óvulo da mãe, os espermatozoides do pai, fecundaram e colocaram no que seria a avó. A avó que ficou grávida, que gestou o bebê, e ela teve o parto e deu para a filha dela. E a filha dela depois estimulou e amamentou. Mas, Entendeu? Caramba, foi um bom negócio. Mas, tipo, as características vão ser da avó? Não, vai ser dos pais. Se foi o óvulo e o espermatozoide do pai e da mãe, as características vai ser do pai e da mãe. Ah, tá. Tem uma da Entendi. novela, Ela só né, serviu, que ela só serviu como uma foi a barriga de avó que aluguel. engravidou, ela tava brincando. Ela serviu como uma Entendi, barriga de eu só aluguel. entendi errado, E lembrando que barriga de aluguel é proibida no Brasil, né? Então, como foi que Por ela quê? fez? Nesse caso, a justiça permitiu. É só lembrar daquele cara lá que tá até internado, né? O Paulo Gustavo, que faz A Minha Mãe é uma Peça. Ele teve que ir para fora do Brasil, né? Ele é homossexual, então ele queria ter filho. Ah, professor, e como é que ele teve? Laboratório, em clínica de fertilização. Pegaram, né, o material genético dele e do marido dele e lá fizeram a fecundação no óvulo e ele teve 2 filhos. E os 2 filhos têm característica dele e característica do marido dele, né? Do Professor? dele. Pode, só que aqui Então no foram 2 espermatozoides diferentes que fecundaram com o mesmo óvulo. Isso aí. Gêmeos. Professor? Então ele vai ter 2 filhos. Sim, tem, né? Fala, Maria. Professor, mas Então, não foi? Calma aí, tem 2 falando, um por vez. E então, se a justiça talvez deixe, se a mulher tiver algum problema, que ela não possa engravidar, tipo, gerar o filho. Pode. Geralmente acontece isso, tá? Mas geralmente é quando o cara tem dinheiro, entendeu? Quando tem muito. Ó, é mais de 10 mil reais para você fazer isso. Quem tem 10 mil reais assim? Sei, geralmente a pessoa perdeu um filho lá, ela nem tenta. Para se a pessoa tiver poder aquisitivo, quiser gastar dinheiro e brigar na justiça, vai tentar, né? Mas geralmente as pessoas nem tentam, tá? Quem foi que perguntou mais? Vamos lá. Professor? Vocês estão com dúvida hoje, né? Vamos lá. Que bom. Falta só mais alunos participarem, né? 23, 4, né? Poderia mais estarem falando. Vamos lá, quem é? Pergunta, fala. Sou eu, professor. Eu quero perguntar. Eu tô há meia hora com a mão levantada. Pergunta. Ok. O senhor diria que é mais fácil uma mãe, tipo assim, tá, tem uma mulher, ela já teve filho. E aí passou, tipo, sei lá, 5 anos, e aí ela põe uma criança pra amamentar no peito dela. A senhora acha que, tipo, seria mais fácil uma mãe que já foi mãe começar a produzir leite de novo do que uma adolescente? Que nunca teve? Com certeza. Com certeza. 90% de chance do que uma adolescente que nunca teve relações a ter esse estímulo. Com certeza. Muito mais fácil. Eu tenho um caso, por exemplo, uma vez, acho que foi minha prima, que quem amamentou o filho dela foi uma outra prima nossa. Ela levava lá na casa da nossa... Eram 2 primas, né, que eu tenho. Uma prima levava na casa da outra. Só que essa outra, o bebezinho dela, já tinha parado de mamar por 4 meses. 4 meses ele já tinha parado de mamar. Era recente. Professor? Oi? Eu fui amamentada pela minha tia. Acontece. Entendeu? Pode acontecer. Só que, turma, tem que ter o estímulo. Por exemplo,
Ah, eu não peguei, o bebezinho não pegou mais peito. O que que acontece? A mulher vai parar de produzir. Como é que ela estimula o bebê fazendo a sucção? O bebê tem que fazer a sucção para que haja a produção. Tanto é que o banco de leite, ele pede, olha, se o seu bebê parou de amamentar, mas você está produzindo bastante, venha aqui para que as mulheres, né, lá, as parteiras, lá tem lá as enfermeiras, continuem fazendo estímulo e aquela mulher doa, né, o leite lá para aquele local. Beleza? Ó, deixa eu só iniciar aqui ácido nucleico, tá, turma? Para iniciar os ácidos nucleicos para nós continuarmos o assunto, tá? Eu só vou finalizar a primeira parte aqui, que eu vou dividir esse vídeo em dois. Espera aí, um momentinho, deixa eu vou interromper aqui e já volto. É só que eu quero dividir em